De fato, a gente desenha para o INSS o que a gente está pedindo e como que a gente vai chegar naquela contagem de tempo. Outra coisa que eu não posso deixar passar batido de falar é o tempo especial. Muitos dos caminhoneiros, em virtude da carga que esteja ali transportando, pode ter um plus de ter um aumento na contagem de tempo de contribuição em virtude do transporte. Então, assim, isso é importante. Até abril de 1995, só o fato de ser caminhoneiro já tem um plus a mais. Já tem uma contagem diferenciada no INSS. A pessoa tem que fazer prova. Então, quando chega alguém com aquela papelada, e eu peço pra trazer, tá, Anderson? Tudo. Inclusive notas de transporte. Eles morrem de rir. Já teve vezes de chegar assim, ó, com sacola. Eu quero ver as notas. Porque aí eu verifico tudo dentro do histórico previdenciário pra ver se eu acho alguma alternativa para aquela pessoa. Começa agora o episódio 13 do podcast Fala Caminhoneiro, podcast que dá voz e valoriza os profissionais guerreiros das estradas. Hoje a gente tem uma participação especial novamente. A gente convidou aqui a doutora Paola. Muito bem, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada. A gente vai conversar aqui sobre previdência, aposentadoria, simplificar essa coisa que é difícil de entender, né, doutora? Exatamente, pois é. Para essa turma aí de caminhoneiros, como que faz, as regras, vamos falar uma linguagem bem acessível aqui. E já te convido a deixar o like, se inscrever no canal, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal aqui, beleza? Pois bem. Joia, doutora. Antes de a gente entrar no tema principal do nosso bate-papo, que é realmente a questão da aposentadoria, diga pra gente aí de onde que vem essa conexão, doutora Paola, advogada, com motorista, com caminhoneiro, com transporte, como é que é isso? Pois bem. Eu, advogada, né, mas filha de caminhoneiro. Filha de caminhoneiro. Filha de caminhoneiro. Meu pai está no trecho há aproximadamente uns 27 anos. Então, assim, cresci rodeada, né, nesse universo. Tenho tios e muitos vizinhos, inclusive. Meu pai gosta que eu mando um alô para todo mundo. Ah, então já aproveita aí, já. É um salve geral, assim. Então, assim, é um universo que sempre foi muito próximo, né, da minha realidade. Me formei tem 9 anos, né, que eu advogo. Então, passei por todas as áreas e quando cheguei no previdenciário ainda funilei mais um pouco e hoje eu falo para esse público, para essa categoria que é o motorista de caminhão. Que legal. Então, o pai, É. caminhoneiro do trecho, É. hoje ele trabalha ainda ou já aproveitou o serviço da filha aí para aposentar? Não consegui aposentar meu pai. Ainda. Mas meu pai tá no trecho, meu pai transporta roda de trem, faz Vitória. E inclusive, hoje ele deve estar voltando. Ah, que legal, que legal. Tá na estrada. E, assim, meu pai já transportou tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar. Já tem uma longa estrada. Não conseguiu aposentar ainda em virtude de um período que ele trabalhou mais de 8 anos e não contribuiu ao INSS. Então, é o nosso calcanhar de Aquiles aqui. Você vai pegar isso aí, nós vamos transformar isso aí, então, numa solução. Exatamente. Não, que legal. Então, assim, a senhora hoje é especializada em direito previdenciário. Exato. Né? E fala para caminhoneiro. O seu público principal é caminhoneiro? Sim, como é que é isso aí? 80%, né, das minhas demandas, elas estão envolvidas, o pessoal que está no transporte, atendo outras demandas também, né, previdenciárias, benefícios do INSS, mas a gente fala muito de aposentadoria para os caminhoneiros. Entendi. E como é que é a demanda hoje? Tem aumentado, tem diminuído? Porque eu penso o seguinte, hoje está muito fácil as pessoas pesquisarem, né? Sim. Todo mundo tem um smartphone na mão, a pessoa chega já no escritório, muitas vezes já com entendimento da cabeça dela, e aí joga no colo da advogada, a advogada se vira, né, para traduzir aquilo ali. Como é que é esse atendimento com essa turma? A senhora tem algum tipo de canal dedicado? Como é que é o dia a dia aí da doutora Paola atendendo essa turma? Pois é. Então, assim, a gente fala que a gente encontra muito conteúdo de valor em vários lugares, né? Vários ambientes, principalmente o ambiente online, o YouTube, Instagram, Facebook e tudo. Mas nada se compara a uma análise concreta de cada caso, né? E a gente percebe muito que depois da reforma da Previdência, em novembro de 2019, que foi uma grande reforma que nós tivemos, a gente vê as pessoas um pouco mais perdidas com relação a como ficou
como vai se aposentar, qual que é o momento certo dela pedir a aposentadoria, que regra que vai ser vantajosa, né? E até mesmo se implementou os requisitos para ir até o INSS começar essa jornada, né, de pedir a aposentadoria. Então, assim, a reforma modificou muito. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade no atendimento para apurar o máximo de detalhes possíveis, para a gente criar a melhor estratégia, buscando uma preparação para a aposentadoria mesmo, né? Porque assim, quando a gente fala de aposentadoria, necessariamente a gente está falando de um público mais antigo já, né? Galera aí que já tem quantos anos para frente? Assim, vamos dizer que hoje o objetivo da reforma é que a gente se aposente o mais tarde possível. Homem aos 65, Complicado, né? e mulher aos 62, tá? Então, assim, só que a gente ainda tem vigente regras de transição. Então, assim, ainda a partir dos 50, vamos dizer que a pessoa já tem que estar mais antenado ali para se preparar para pedir a sua aposentadoria. Mas eu digo que o planejamento, ele acontece desde sempre em qualquer idade. Porque se você criar e traçar um perfil que ele não seja condizente com o que você está querendo buscar, lá no fim das contas, quando você puder ir até o INSS, você não vai ser resguardado da maneira que você espera, ou mesmo pode ter jogado de forma errada, né? Às vezes contribuído para mais ou contribuído para menos. Então, assim, hoje nós também trabalhamos com planejamento previdenciário, que é para preparar as pessoas, independente da idade, tá? Eu acho que normalmente, assim, a partir dos 38, 40 que as pessoas nos procuram. Que legal. Mas eu já atendi pessoas de 20 anos, por exemplo, atendi os pais e aí falou, não, eu quero que já faça esse trabalho para o meu filho, porque está no tempo apropriado, a gente vai pensar em outros investimentos também, que é outra forma também, né? O INSS não tem o objetivo de manter um padrão de vida. Isso é muito importante ser falado. Então, assim, a gente tem que se preparar mesmo, né? Tanto pelo INSS, porque tem um teto, e se sendo possível, pensar outras formas também de imaginar a velhice, né? Como que a gente vai estar na velhice? A hora que parar o caminhão, o que vai ser? Porque normalmente, se a pessoa está no trecho por conta própria, ou como agregado, transportador de carga autônoma, ele tem uma remuneração alta, né? Ele vive já com um padrão de vida, movimenta um dinheiro expressivo que, às vezes, um salário mínimo do INSS é difícil de viver. Exatamente. Né? Então, porque assim, ele recebe ali o dinheiro do frete, né? Tem que tirar, logicamente, ali as despesas do caminhão, fazer toda a gestão. A gente, inclusive, já trouxe aqui no podcast caminhoneiros que falam dessa importância de fazer a gestão. Ele se torna um empresário, né? Dono do próprio negócio. É diferente de assim, eu tenho CLT, eu sou motorista, contratado, todo mês já debita lá do meu salário, pau, e depois que eu der meu tempo lá, eu aposento. O caminhoneiro autônomo não é assim. Não é assim. E, inclusive, eu sempre gosto de falar, pensando na perspectiva do INSS, que precisa acompanhar os recolhimentos previdenciários, principalmente o caminhoneiro que presta serviço para muitas empresas dentro de um mesmo mês. Senão ele fica perdido. Contribuições menores que o salário mínimo, não conta aquele mês para tempo e para carência. Então, assim, ele tem que estar antenado, porque se o frete foi menor que o salário mínimo naquele mês, ele tem que complementar. Isso é legal. Ele tem que complementar. Vou até anotar aqui, isso aí também eu não sabia. Pois Se o frete não chegou a um valor de salário mínimo num mês, que a gente chama de competência, é responsabilidade minha, que sou contribuinte individual, né, do caminhoneiro e da caminhoneira, de fazer a complementação. Contribuição. Então vamos lá. Meu caminhão quebrou. Eu sou autônomo, meu caminhão quebrou. Tô lascado de dinheiro, não tem como eu ir lá e contribuir. Né? Se puder até jogar no meio aqui para nós dois entender. Isso. Vamos lá. Então, assim, meu caminhão quebrou. Parado. Não consegui ter os R$0 de frete. Não consegui emitir nada de CTE. Então, eu tenho que ir lá, eu sou autônomo, eu tenho que ir lá e fazer um complemento? Como é que funciona isso, doutor? Aí a gente vai pelo princípio de recolhimento, né? A gente só recolhe quando a gente tem uma atividade e teve remuneração dentro daquele mês, ok? Mas, se eu preciso, né? Se eu preciso daquele mês, porque vamos supor que eu estou próximo ali de aposentar, ou eu não quero deixar passar aquele mês, é minha obrigação complementar ou ajustar aquela contribuição até o salário mínimo. E digo mais, depois da reforma da Previdência, até quem trabalha com carteira assinada tem que fazer esse ajuste. Às vezes as pessoas não sabem.
tá? Se sempre a gente tem que pensar o salário de contribuição, ele tem que ser um salário mínimo. O salário de contribuição é a remuneração. Então, foi menor que um salário mínimo, se preocupe. Porque quando o INSS olhar para esse período, ele não vai contar como tempo e carência. E um mês faz diferença. Faz diferença. Assim, se a gente for pensar, eu pego extratos de caminhoneiros, nós vamos entrando nesses assuntos que são bem legais Não, aqui mas da é gente legal falar. porque assim, a gente vive muitas vezes, eu sou gestor, né? Sim, sim. A senhora é advogada, eu tenho a formação de advogado, mas eu não Achei atuo. super legal. Então, assim, eu gosto demais de tentar simplificar. E assim, a hora que a senhora falou, pô, isso aí realmente eu não sabia. É muito importante. Isso, depois da reforma da Previdência, isso é imprescindível da gente conhecer. Porque às vezes vai ficando alguns buracos e a gente fala assim, eu trabalhei 10 anos direto. Aí quando você vai ver, pega o extrato, aí o advogado pega, a doutora Paula senta lá, aí vai falar assim, ô, seu João, não é assim. Exato. Aí seu João fica triste, porque às vezes já criou a expectativa que estava próximo de aposentar, mas não é essa a realidade, a leitura que o INSS está fazendo diante do histórico de contribuições, né? Mas, como eu estava falando para você aqui também, às vezes eu pego extrato de caminhoneiros e são muitas páginas, muitas páginas. Teve o último que eu peguei agora, que inclusive o INSS negou o benefício dele semana passada. Porque dar um soco no INSS. Eu já entrei 2 vezes, eu falei, não se preocupe, agora é justiça. Nós vamos entrar na Justiça Federal. Acabou a oportunidade de resolver isso com o INSS, de ajustar. Vamos pra guerra. A gente demonstrou aqui o direito e não conseguimos. Então agora a gente vai para a Justiça. E assim, extrato imenso, com 40 páginas de histórico de contribuições. Mas por quê? Transportador de carga autônomo, prestando serviço para várias empresas dentro de um mesmo mês. Tem vários recolhimentos menores que o salário mínimo. A empresa ela vai reter o INSS de acordo com o valor do frete. É isso. Entende? Então, assim, tem mês que tem recolhimento, mas não é o suficiente. Tem mês que eu tenho que juntar 2 recolhimentos ou de uma competência de outro mês para poder salvar um mês. Esse trabalho todo a gente faz. Que legal, sabe? doutora. E aí, assim, de fato, a gente desenha para o INSS o que a gente está pedindo e como que a gente vai chegar naquela contagem de tempo. Outra coisa que eu não posso deixar passar batido de falar é o tempo especial. Muitos dos caminhoneiros, em virtude da carga que esteja ali transportando, pode ter um plus de ter um aumento na contagem de tempo de contribuição em virtude do transporte. Então, assim, isso é importante. Até abril de 1995, só o fato de ser caminhoneiro já tem um plus a mais. Já tem uma contagem diferenciada no INSS, a pessoa tem que fazer prova. Então, quando chega alguém com aquela papelada, e eu peço para trazer, tá, Anderson? Tudo, inclusive notas de transporte. Eles morrem de rir. Já teve vezes de chegar assim, com sacola. Eu quero ver as notas de transporte. Porque aí eu verifico tudo dentro do histórico previdenciário para ver se eu acho alguma alternativa para aquela pessoa, né? Que seja mais vantajosa em termos de valor, em termos de salvar tempos, períodos de contribuição. Então, assim, a preparação nesse aspecto ela é muito importante para a gente poder alcançar essas regras aí que estão vigentes, que não são fáceis de serem alcançadas. Antes, o homem precisava ter 35 anos, tempo de contribuição, e a mulher 30. Hoje não é só isso mais. Hoje tem outros requisitos aí que batem a nossa porta e se a gente não cumprir, a gente não aposenta. Então, só para me entender aqui, para a gente entender. Pode caminhoneiro raiz, né? Sim. O senhorzinho lá que já está de olho na aposentadoria. Até 95. Se ele provar que ele já era caminhoneiro, ele já tem um adicional lá. Exatamente. Legal. Uma contagem especial de tempo que a gente fala. Contagem especial. Exato. Beleza. E é importante ele ter documento. É. Tudo documentado para que na hora que chegar lá na doutora Paola e sua equipe, abra a sacolinha, abra as pastinhas, a doutora Paola vai igual um investigador. Exatamente. A documentação ela é muito importante. Isso é bom a gente dizer e ressaltar aqui, porque o caminhoneiro que está nos assistindo já tem que começar, se não está fazendo, já começar a fazer hoje. Agora. Como você disse, se ele é o próprio gestor ou mesmo um empregado, ele tem que saber como ele se comporta perante o INSS, né? Para pensar no futuro, gente. Uma hora a estrada cansa, a gente perde a nossa força de trabalho. E eu falo que a velhice ela é longa e ela é cara.
Então, a gente tem que se preparar hoje, enquanto a gente está ativo trabalhando. E sendo gestor do próprio negócio, se eu tenho responsabilidade com o recolhimento, eu tenho que cuidar disso mensalmente. Se é o meu empregador que tem responsabilidade pelo recolhimento, eu posso acompanhar esses recolhimentos, né? Então, assim, a documentação é um passo, assim, quase que 50% da preparação para um caminhoneiro, uma caminhoneira se aposentar. Porque muita coisa ali no INSS vai demandar de prova documental. Então, assim, não joga fora a carteira de trabalho, de hipótese alguma, aquela física. Tem muita gente que ainda tem daquela carteira. Carteira digital é nova, é recente. As informações da carteira digital, até inclusive, é uma preocupação que a gente tem, ela não substitui as informações da física, né? Então, assim, tem hora que a gente consegue salvar, principalmente demonstrar atividade de caminhoneiro, períodos mais antigos, com a carteira de trabalho, é o primeiro documento a fazer prova no INSS. Então, assim, não joga fora, por favor, guarde. Que legal. Né? Eu tô fazendo um comparativo mental aqui, doutora, se me permite, assim, isso é tão importante a gente dizer, né, para o caminhoneiro, para a pessoa que vive de caminhão. Sim. Porque, assim, a gente imagina o advogado muitas vezes como um médico. Você sentiu ali alguma dor, você corre nele. Exato. E o que a senhora está dizendo para a gente normalmente é o contrário, é como se fosse um personal trainer. É. Você tem que começar agora, porque você está olhando eu lá na frente. Se você demorar a entender, vamos imaginar aqui, ó, você é caminhoneiro, começou agora, né? Tem os jovenzinhos aí do Sim. TikTok. Se o cara já não ter atenção de juntar o documento agora, daqui a alguns anos ele vai ter trabalho. Exatamente. E vai ficando mais difícil, né? Ainda mais se ele demandar, por exemplo, de um prestador de serviço ou de uma empresa, a empresa pode fechar. Isso que eu ia falar, tem empresa, tem transportado, embarcador aí que faliu. E como é que você vai lá? Ah, não. Exato. Ah, vamos pegar aqui uma Aí uma dificulta fábrica, mais ainda. uma fábrica que fundiu com outra ali e eu transportei para ela lá em 2000. Uhum. Anos 2000, nós estamos em 2023, 2000. Ah, deixa eu tentar pegar a nota fiscal. Você não vai conseguir. 20 Você tem, anos, não 23 anos é muita coisa. É o que a gente fala, assim, já preparar essa documentação desde sempre, né? Tendo essa consciência, você está transportando cargas, você é um contribuinte obrigatório do INSS, você não escolhe pagar ou não, você tem que pagar o INSS. E digo mais, é um seguro social. Então, é muito bom que se pague, mesmo que a gente pense assim, ah, mas não, pague, não tem investimento mais seguro do que a Previdência Social ainda hoje. Agora, tendo oportunidade, se prepare de outras formas também. Uma previdência complementar, um seguro imprescindível, eu penso, para quem está na estrada, seguro de vida, seguro de carga, e enfim, você tem maior conhecimento do que eu nisso. Então, assim, e pensar outras formas de você ter fontes de renda. Mas o mínimo do INSS a gente tem que ter, né? Porque eu falo que entrega ao menos uma dignidade, a aposentadoria do INSS. E o teto não é nada. O que tá o teto hoje, assim? 7 mil, agora você me pegou. Porque a gente fala assim, tanto por de baixo, valor, por mais de baixo. 7 mil reais. Mais de 7 mil Que é o teto da Previdência. Então, assim, a gente pode alcançar o teto? Pode, não é fácil, Mas tá? tem que ter É tudo outra bonitão coisa que lá, a né? gente faz em planejamento previdenciário. Estudar as projeções futuras de contribuição para a gente ver qual que vai ser o melhor caminho, quanto é que a pessoa vai poder conseguir se aposentar. A gente estuda investimento também, a gente faz todo esse trabalho de cálculo, sabe? Que legal. Tanto olhando o que legal. histórico do que já existe e pensando, projetando o futuro, né? Como que eu me organizo para eu ter um melhor valor de benefício no futuro. A gente faz isso também. Então, assim, documento o tempo todo, a gente... eu falo... chega a ser até cansativo, eu repito isso o tempo todo. Isso é... Nota de transporte, tudo que você demonstra que você fez a carga, guarda. Tem nada de, passou 5 anos, eu não preciso mais disso. Para a aposentadoria, você precisa. É assim, a senhora está falando algo tão relevante, porque a gente pensa que INSS é só aposentadoria. Também. Ótimo você falar disso. O que o INSS oferece de benefícios, de suporte, porque a gente tem aí pensão por morte, tem algum tipo de auxílio-doença. Sim. Não é a minha praia, mais uma vez, nós estamos... mas tá indo bem. Hoje eu tô aprendendo aqui, tá indo bem. Mas então, exatamente. Explica pra gente aí, explica pro caminhoneiro aí como é que funciona. Pois é, porque assim, tem os imprevistos da vida, né?
E o INSS é um seguro social, Seguro social. com coberturas diversas, Show. amplas, para vários episódios que você chama de sinistros, né? A gente chama de episódios da vida. Então, assim, tem os benefícios por incapacidade, não consigo trabalhar por mais de 15 dias, alguma questão de saúde, eu posso pedir o auxílio-doença. Não, sofri um acidente, fiquei com sequelas. Bati o caminhão, tombei o caminhão. Permanente isso, não vou conseguir voltar a trabalhar, estou incapacitado ao trabalho mesmo. Se ele tá pagando bonitinho. Aposentadoria por invalidez. E aí, e assim, tem o auxílio acidente também, que advém de um acidente se deixar sequelas, que é um benefício pouco conhecido, que é importante falar, né? Auxílio acidente. Auxílio acidente é um benefício diferente do auxílio doença, tá? Ele advém da natureza dele, é um acidente mesmo ocorrido e a sequela. E assim, pro caminhoneiro não é difícil aprovar um acidente. Pô, bateu o caminhão, pô, você detém. Você tem um boletim de ocorrência, você vai ter ali toda a documentação de um sinistro, até de um quebrar segurador. um pé, quebrar uma mão, tiver alguma coisa, igual, eu posso falar do meu pai, sem dificuldade nenhuma. Meu pai desenvolveu um desgaste no quadril e ele precisou ficar muito tempo parado. Porque como que dirige? Aí ele fez cirurgia, né? Fez um procedimento cirúrgico. Não lembro o tempo, não, mas ele ficou bastante tempo suficiente para ele conseguir se recuperar, né? E assim a gente vê diversas questões. Tem muito caminhoneiro com pressão alta. Eu atendo mesmo. Problemas nas articulações. Ele fica muito tempo sentado ali. Aqui, a gente tá sentado aqui, um caminhoneiro fica ali horas. Né? Então, assim, perna, braço, joelho, ombro. quadril. Então, assim, tem esse desgaste. Às vezes, alguns desenvolvem a surdez também, né? Barulho do caminhão. Muito barulho. Então, assim, é uma atividade que requer... Por exemplo, quando a pessoa está jovem ou está com uma idade ali mediana, ela administra muito bem essas intercorrências da vida. Mas a pessoa, quando vai ficando mais velha, já vai ficando um pouco fadigada disso, né? Da estrada. Então, assim, tem que pensar em tudo. Mulher, salário maternidade, se estiver pagando o INSS. Muita mulher caminhoneira hoje, né? Pode receber o salário maternidade. E também a gente pode falar da pensão por morte, que foi o primeiro que você mencionou, né? Às vezes a pessoa pode ser o único provedor da casa. Acontece e aí, se muito, vier né, a doutora? faltar, a família vai ficar assistida. A gente tem que pensar, né? Todas essas questões envolvidas. E a aposentadoria programável, que a gente fala, que é a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela ainda existe, né? Ela ainda permanece em vigor para aquelas pessoas que fizeram que seja um único recolhimento antes da reforma da Previdência, Quando novembro foi essa de 2019. danada dessa Ela reforma? foi 13 de novembro de 2019. Isso aí é legal Foi a um gente marco. falar. Ela foi um marco, porque assim, ela divide... Foi bom ou foi ruim? Fala pra nós aí. O que a senhora acha? Foi ruim. Foi ruim, né? Foi ruim. Porque assim, a gente ganhava... Meu pai aposentou novo. Meu pai não é Exato. caminhoneiro. Meu pai, assim, ele trabalhou muito, começou a trabalhar desde novo, carteira assinada. Meu pai aposentou, acho que com 54 anos. Pois é. Hoje, essa realidade aí, 54 anos, a gente faz isso aqui para aposentar uma pessoa com 54 anos. Ela tem que ter começado a trabalhar muito cedo e tem que ter algumas outras questões ali envolvidas para a gente conseguir. E caso ela consiga, vai ter uma redução no valor da aposentadoria em virtude da expectativa de vida. E se ele falou assim, se eu tivesse continuado a trabalhar, eu ia receber, vamos lá, mais X mil reais a mais. Eu tinha que trabalhar mais 5 anos, mais 7 anos. Foda-se, eu não quero trabalhar. Desculpa. Quero aposentar. Eu quero aposentar. Entendeu? Acontece demais. Então, assim, hoje, então, isso ainda é possível se a pessoa tem algum tempo de contribuição antes da reforma. Mas aí quem vai avaliar é advogado, né? Eu gosto sempre de fazer um trabalho que chama análise previdenciária. Se tem uma coisa que me dá pra fazer no escritório de fazer análise previdenciária. Que bacana. Eu tô vendo tanto que a senhora gosta desse negócio. Meu olho até brilha. Porque eu falo vendo. assim, é você estudar ali como que foi o histórico daquela pessoa. Aí eu converso, e aí você morou na roça? O que você transportou? Qual que era a rota que você fazia? Que tipo de caminhão que você dirigia? Isso é tudo coisa que eu pergunto em atendimento. Que bacana. Aí conforme a pessoa vai falando, a gente vai imaginando se tem algum caminho ali pra gente chegar até alguma regra. Porque hoje nós temos 5 regras. 5 regras, manda pra nós. 4 regras de aposentadoria por tempo de contribuição.
A gente tem pedágio 50%, pedágio 100%, regra de pontos e regra de idade mínima progressiva. Não ficou fácil alcançar essas regras, então a pessoa precisa se preparar. Homem e mulher, para essas regras, tem que ter, no mínimo, homem 35 anos e mulher 30 anos. Sempre. É o primeiro requisito mínimo. Mas alguma delas vai exigir idade mínima. Idade para alcançar aquela regra. Ou então, por exemplo, igual a de pontuação, vai somar tempo de contribuição e idade. Então, quanto mais idade você tiver ou mais tempo, para você conseguir chegar naquela regra. Eu acho que seria que não é nem interessante a gente ficar pontuando cada um o que precisa, porque Sim. não é o nosso objetivo aqui Aham, de fazer uma coisa tão técnica. Eu acho que a gente Sim. quer conversar como a pessoa se prepara. Isso. Acho que ela tem que saber que existem essas regras. E a aposentadoria especial, que antigamente, vou te dar um exemplo clássico. Manda aí, manda aí. O transportador de combustível, caminhão-tanque. Ah, porque tinha lá a periculosidade. 25 anos trabalhando no tanque. Antes da reforma, completou 25 anos, ele batia na porta do INSS, eu quero minha aposentadoria. Pé na areia, caipirinha, água de coco, cervejinha. Tipo Aposentou. isso, aposentou. Independente da idade. Às vezes, se a pessoa começou a trabalhar muito nova nesse segmento, ela se aposentava cedo. Hoje, a pessoa tem que alcançar 86 pontos. Nem. É um sofrimento que eu vou falar com você. Porque, assim, quase que, se a pessoa não tiver muitos anos já de estrada, ela passa aperto para conseguir. Aí aqui, só que nessa de 86 pontos, a gente conta o tempo especial, por exemplo, esse tempo aí no transporte de combustível, um tempo comum, por exemplo, outra atividade, às vezes que nem seja motorista também, outro tipo de atividade, e a idade. E eu vou falar para você, alcançar 86 pontos nessa perspectiva você tem que. Aí o cara fica chateado, fica triste. Mas consegue. Eu não vim aqui trazer Desânimo. Desesperança e desânimo para ninguém. Consegue. Mas tem que avaliar. Só que a gente tem que avaliar se ela é vantajosa. É porque senão às vezes a pessoa vai ver isso aqui na internet e vai falar assim, ó, a doutora Paola falou que... Não, calma, vai na doutora, né? Procura a doutora. O caso, por exemplo, porque assim, o motorista, se a pessoa está ativa, com saúde lá, mas começou a trabalhar muito jovem, por exemplo, alcança já os 86 pontos. Aí chega no escritório, eu quero aposentadoria especial. Eu já falo, calma. Eu não sei se ela é a mais vantajosa para o seu caso. Até porque depois da reforma, se eu aposento nessa atividade no transporte de combustível, depois que eu aposentar, eu não posso continuar trabalhando nessa atividade. E vai que a pessoa quer. Importante isso. Importante. Às vezes a pessoa tá ativa, tá saudável, tá disposta, Exato. tá lá com a carga já bonitinha, não quer parar de trabalhar, mas acha que aposentando vai continuar trabalhando. E aí o INSS por barra. Na aposentadoria especial não pode. Boa. Aí a gente às vezes avalia para ver se também a pessoa implementa os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição, que a gente até pode pedir conversão desse tempo do transporte de combustível, pode pedir uma contagem especial para esse período, trazendo ele para cá. Né? Tem todo um... Tem todas as confusões que eles fazem lá. Tudo é cálculo. Eu achei que eu estava indo para a área de humanas para fugir do cálculo. Eu gosto do direito, mas o direito é complicado. Mas a minha vida é cálculo. É falar assim, ó, vai aposentar daqui X tempo, vamos lá no INSS porque tem tanto tempo, o valor estimado da aposentadoria é X. E assim, às vezes a gente se surpreende, tá, Anderson? Por exemplo, faz um trabalho de análise, e aí, por exemplo, às vezes a pessoa já tem os requisitos ali naquela data, mas se esperar um pouquinho, pula para outra regra, uma regra talvez até mais vantajosa. Você vai trabalhar mais igual eu brinquei aqui do meu pai, trabalhar mais um ano, 2 anos. Eu quero. Você foi esperado. Espera e as coisas caminham. Mas cada caso vai dar uma perspectiva. Porque tem caso que, se, por exemplo, estiver muito distante, eu estou atendendo um caminhoneiro de... Qual que é a cidade dele, gente? Inclusive, nós vamos ter um retorno agora, semana que vem. Igarapé. Igarapé, pertinho. É de Igarapé, pertinho. E aí, assim, o cenário que a gente conseguiu enxergar da aposentadoria dele, se ele fizer muito esforço, hoje ele se aposenta. Dá para aposentar. A gente vai ser trabalhoso, porque vai ter que ter muito documento, nós vamos ter que insistir no tempo especial, no período especial e tudo, para melhorar a contagem de tempo. Mas a próxima regra dele está muito longe.
Porque ele é aquela pessoa que trabalhou muito já, desde cedo, tem um histórico bom de contribuição, só que a reforma, as regras, pega ele de cheio. E apertou ele, Pega né? ele de cheio. Aí eu falei, poxa vida, mas se você for pensar também em termos de investimento, se a próxima regra ela está muito distante, o valor que a pessoa vai receber até poder pedir essa outra regra, quanto seria? Às vezes é vantagem pedir agora. Então, isso também vai da urgência, da necessidade da pessoa. É ela que dita isso, né? Eu acho que, assim, o importante da pessoa saber como que tá a situação dela é porque é ela que vai ditar o momento que ela vai. Eu acho que é esse o ponto-chave desse episódio, desse podcast. Porque, assim, eu vim com uma cabeça e, assim, o que eu tô entendendo, me corrija se eu estiver errado, tá, doutora? A pessoa ela tem que saber como é que tá o processo dela hoje. Sim. E já fazer toda a antecipação, toda a análise, porque é a partir daí que ela já sabe, ó, daqui X anos ou semana que hoje já tô até pronto para aposentar. Já posso. E eu mas não sabia, é vantagem. Mas não é vantagem, aí tem que esperar. E aí ou então posse é vantagem. Outro dia eu fui dentro do Ceasa atender um caminhoneiro, porque ele faz a rota Nordeste afora. E aí ele falou assim, eu até consigo abrir uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, a gente fazer esse atendimento assim online. Mas eu queria te entregar meus documentos. Falei, não, pode deixar, vou ir. Aí fui lá buscar os documentos. A hora que eu fiz a análise, eu falei, você tá dando dinheiro pro INSS? Aí ele riu, falou, como assim? Falei, ué, já tá ótimo, já tá na hora da gente pedir essa aposentadoria. Vamos aqui insistir nesse tempo especial e buscar a melhor aposentadoria, o melhor cenário hoje, que já tá aqui. Ele falou, então, ótimo, eu quero pedir. Porque às vezes a pessoa tá tão atarefada ali na correria do dia a dia, caminhoneiro, às vezes, sai e fica um mês fora brincando, né? Sim. Tem vezes que pode ficar até mais tempo que isso. Então, assim, a pessoa às vezes tá ali, não coloca isso como prioridade de pensar. E aí o tempo vai passando. Passa mês, passa um ano. E às vezes a pessoa já pode pedir aposentadoria e nem sabe. É difícil, não é sempre que isso acontece. Então, assim, porque às vezes a pessoa. Mas às vezes a pessoa quer, mas não consegue parar para resolver isso. Então já teve. Vamos contar caso aqui. Adoro contar caso. Vamos contar caso. Então já teve alguma situação, esse aí é um exemplo, né? É. Mas que a senhora falou assim: nossa, esse caso aqui. Já consigo, já bate aquela emoção na advogada. Nossa, é bom demais. A gente já fica feliz de entregar esse resultado, né? Falou, olha, assim, essa remuneração aqui, esse valor aqui de benefício, ele te atende? Atende. Então, bora, vamos começar. Deixa a cama banho aqui. Vamos juntar documento, porque o INSS vai criar dificuldade. Vai ter dificuldade nesse caminho. Igual eu falo muito com eles. A gente tem que ter paciência quando a gente chega nesse momento de pedir aposentadoria. Por quê? Às vezes, num caso de um caminhoneiro, eu trato tempo especial, eu peço para incluir tempo de contribuição advindo de transporte que eles realizaram, mas não houve recolhimento previdenciário. Então, eu peço inclusão, eu peço esses ajustes dessas contribuições, que às vezes foram menores que o salário mínimo, que desde o ano de 2003, a responsabilidade, se eu sou um contribuinte individual, autônomo, agregado, transportador de carga, não sou CLT, não sou empregado, o INSS quer dizer assim, ó, não tem problema se você está prestando serviço para a empresa, essa responsabilidade é sua, prestando serviço, essas cargas como autônomo agregado, tá? Uhum. A responsabilidade do recolhimento lá no INSS, de saber se foi maior ou menor que o salário mínimo, é sua. Então, assim, a gente faz esses ajustes, faz pedido de complementação, tudo para quê? A gente aumentar a contagem, chegar mesmo no período que a gente precisa. Então, é extremamente importante a gente saber ter conhecimento disso, para que o valor do benefício também seja impactado de forma positiva. Eu imagino a alegria do caminhoneiro que chega, às vezes, sem perspectiva, não está nem pensando, né? E aí a advogada falou... Dá uma boa notícia. Já deu bom para nós eu gosto. E assim, eu estava falando por um segundo aqui, eu fui falar dos documentos, mas é o tempo, né? Às vezes eu cuido de um processo desse de 1 ano e meio a 2 anos.
para a pessoa conseguir aposentar. Então é importante que saiba também que não está tão simples a aposentadoria no INSS. Tem que segurar a ansiedade. O problema do direito também, assim, quando eu advogava, eu lidava muito com a ansiedade do cliente, porque o cliente fica naquela, né? Ah, não, eu vou fazer um processo para você. O que é qualquer processo? O cara já está esperando que vai ser vitorioso, que vai sair vencedor do processo e que vai ser rápido. Que vai ser rápido. As duas situações, elas podem demorar e podem não acontecer, né? Exato, ainda tem isso, né? De a gente tentar demonstrar o direito e não conseguir sucesso na demanda, né? Mas, assim, inclusive até porque a gente está com um tribunal novo, Justiça Federal, porque essas ações, elas tramitam na Justiça Federal, né? E Minas Gerais ganhou um tribunal novo, mas estão naquela fase de implementação. É o TRT3? É o TRF6. Agora é o 6. Agora é o 6. Antes era o 1. Era o 1. Era o 1. TRT3 é da Justiça do Trabalho. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Advogado ruim. Não, TRT3 é da Justiça do Trabalho. Tá bem que eu não advogo, que eu ia fazer... mas que bom que você não precisa de passar essa raiva, mas... E aí, assim, tem um ano que foi implementada, eu já aqui falando mal do TRF6, mas não fala não, que eu não falo mal, eu não vou fazer. Mas tá tão difícil de trabalhar neles, e assim, aí você vê a pessoa precisando, esperando essa notícia, e a gente liga, a gente cobra, a gente vai lá, e o pessoal também, os servidores com muita dificuldade, remanejando tudo, Justiça Federal em algumas cidades do interior fechando, isso tudo impacta no tempo, porque é uma coisa que já não seria rápido. Mas, diante dessas intercorrências que a gente administra, então, assim, eu vou falar com você, ano passado para esse não tá fácil advogar, não. Principalmente nessa área previdenciária. No aspecto, em Minas Gerais, vamos dizer assim, né? Eu participo da comissão aqui de previdenciário do Estado e a gente se organizou, já começamos a falar sobre isso, né? As nossas dificuldades, reunir as nossas dificuldades. E qual que é a importância e relevância disso? É porque isso deságua na sociedade, né? A dificuldade de um andamento processual, ela deságua na sua expectativa, que está aí do outro lado da mesa, esperando uma decisão. Achando, às vezes, que o advogado não está fazendo nada, esse advogado não faz nada. Então, assim, se preparar é bom demais, principalmente você não vir num momento que você já não tem mais tempo para administrar tudo isso. Né? Se eu estou trabalhando ainda, estou no momento produtivo, já implemento os requisitos de aposentadoria, já analisei que vai ser vantajoso para mim, por que não pedir com tempo? Show de bola. Isso é importantíssimo. Vou traduzir essa palavra em gestão, doutora. Sim. A gestão do caminhoneiro na sua própria vida. E por que eu vou traduzir? Porque é tão importante a palavra gestão que eu hoje sou empreendedor no ramo de gestão. Eu criei uma consultoria, se chama Lojos. Se quiser jogar na tela para a gente aí, por favor. A gente apoia transportadoras, a gente apoia embarcadores na gestão de transporte. Hoje eu estou com uma pegada muito ali na segurança, na parte de seguro, que também tem um relacionamento ali com tudo isso que a gente está conversando, né? Sem dúvida. Então, assim, a gente está até comprando um sistema agora, um sistema de gestão, um negócio sensacional. Logo, logo vai ter novidade aí. Se vocês quiserem conhecer o nosso trabalho, entre lá no site www.lojos.com.br, que é um transporte seguro, é Lojos. Então, um jabazinho de leve aqui, né? Ótimo, ótimo, é isso mesmo. Assim, doutora, vamos falar aqui do aplicativo Meu INSS. Ah, perfeito. Que é uma novidade, não tem tanto tempo, né, que o Meu INSS surgiu. Traz ali a possibilidade da própria pessoa acompanhar algumas situações. O que é esse aplicativo? Como que ele funciona? Então, o aplicativo foi uma forma que o governo federal entendeu de disponibilizar para que as pessoas tenham acesso com maior facilidade aos seus dados previdenciários. Tudo o que está ali de menção no INSS, toda a informação alimentada no banco de dados do INSS de forma mais acessível. Antes a gente precisava de um extrato de contribuições, onde vem ali todo aquele histórico de contribuições que a pessoa fez na vida, tinha aqui no INSS para isso. Hoje não precisa. Então, esse aplicativo, quando a gente joga no Google lá, Meu INSS, ou você pode entrar pelo Google mesmo, pelo link, ou você pode baixar no seu celular um aplicativo que chama Meu INSS. Aí você vai criar um cadastro, né, um cadastro de acesso, o INSS vai confirmar que é você.
Caso você já tenha um acesso criado no gov.br, é o mesmo, a mesma senha. Legal. Você vai O colocar. Gov hoje é praticamente para tudo, Exato. para carteira de CNH, carteira de Isso, quem já trabalho, tem, para até aquela carteira de vacina na época do Covid aí, tudo era Sim. cadastro do Gov, né? Exato. O próprio, então essa senha cadastrada, você vai põe seu CPF e essa senha que você já tem. Vamos dizer, quem já tem isso. Quem não tem vai ter que criar, fazer o passo a passo do início. Mas é simples, tá? Não é algo muito complexo. Quando a pessoa tem muita dificuldade, a gente até orienta. No atendimento no escritório eu faço. Vai no escritório, eu doutor ensina, No já escritório a gente faz o faz. atendimento, já pega lá a Às vezes a pessoa procuração. não lembra a senha por nada e a gente, se tiver no cadastro tudo bonitinho, alimenta o cadastro bonitinho, coloca um e-mail, e-mail, coloca o seu celular. Isso que eu ia falar, isso é tão importante, porque assim, às vezes coloca lá um e-mail que muita gente, né, é a realidade do nosso país, às vezes não tem ainda um contato com tecnologia. verdade. Sabe usar o celular, mas não tem um Sim. contato. Aí coloca um e-mail de um sobrinho que mora lá em Manaus. Que não vai conseguir contato com ele. Não A hora que consegue. precisar redefinir a senha. Então põe Trocar assim, a senha já é um problema. põe o e-mail. Se você sabe mexer, põe o seu e-mail, o e-mail que você usa, Sim. né, com frequência. Com frequência. Porque se precisar recuperar a senha, é nesse e-mail Mais que vai. fácil. O celular. Tem que ser um celular que você trocou de número. Vai lá no Gov, alimenta o banco de dados do Tem governo que trocar. federal. Porque senão o advogado, na hora, fala assim, pô, não consegue acessar o sistema. E é complicado, viu? Isso é importante mesmo de falar. Porque se você com essa senha de acesso, por exemplo, quando a pessoa chega no escritório, se já tem a senha, adianta tanto. E a própria pessoa, no dia a dia, tá lá no caminhão, esperando para descarregar. Aí falou, vou fazer essa parte de gestão aqui do meu negócio. Aí entra no aplicativo do meu INSS, já vê lá os recolhimentos. Fiz um pedido de auxílio-doença, quero saber o resultado. Entra lá e olha. Tem um advogado trabalhando lá no meu pedido de aposentadoria. Quero ver como é que tá. Trabalhando aqui. Tá lá, tá tudo lá. Né? Então, assim, o aplicativo do meu INSS hoje ele é indispensável. Inclusive, nós, advogados, não conseguimos trabalhar se a pessoa não tiver o cadastro. Tem que ter o cadastro. E cada vez mais as coisas estão ficando digitais, né? Cada vez. Então, assim, a senhora citou aí carteira de trabalho. Eu nem sei, emite hoje em dia ainda a Não, carteira? agora é a digital, né? Porque já nasceu a digital, né? A digital já pegou. Carteira de CNH não imprime mais. Exato. Não, quer dizer, imprime. Eu recebi a minha agora. Imprime, minto. Mas a o pessoa CRLV. pode optar. É o documento, perdão, gente. É o documento do carro que não Isso. imprime mais. Você baixa lá, se você quiser imprimir, você imprime e coloca. Mas não vai mandar para você. Não manda para você mais, né? Exato. Então, a carteira digital, carteira de trabalho, tá dessa forma. Tá dessa forma. Então, você digital. não vai lá mais assim, eu quero fazer uma carteira de trabalho. Não, você vai no ministério, no UAI, sei lá onde é que é. Isso. E aí tem outro documento também que se tornou eletrônico, que é o PPP. Perfil Profissiográfico Previdenciário. Explica o que é esse Não é de comer. Ele vou passar no explicar para cabelo? todo mundo. Ele é um documento que vai relatar ali a exposição que a pessoa trabalhou. Que tipo de agente nocivo, de risco à saúde que a pessoa trabalhou. Por exemplo, quem trabalha com transporte de combustível vai ter a menção lá do agente químico. Uhum. Então, para conseguir tempo especial no INSS, é um documento indispensável. A pessoa tem que ter o PPP na mão, né? Então, é outro documento que também se tornou eletrônico agora. Mas as empresas ainda têm a obrigação de emitir ele físico para as pessoas que trabalharam períodos mais antigos, que não é de agora. Mas hoje, se a pessoa iniciar um trabalho agora numa empresa que já está trabalhando e pedir um PPP, certamente que o PPP já vai estar dentro do aplicativo do meu INSS, que é outro documento que eu vou falar para você. Além de ser um documento difícil, às vezes a empresa, se ela fechou, a gente tem que criar toda uma estratégia para conseguir reconhecer aquele período. Às vezes a empresa fechou, você vai ter que reconhecer por meio de testemunha da testemunha que ali o cara exerceu uma atividade perigosa, insalubre, por exemplo. A gente tem que ir fazendo igual uma coxa de retalho, costurando tudo. É um trabalho difícil, né, doutora? Às vezes assim... Pesquisa, às vezes pedir PPP de outras empresas que sejam similares, de mesmo porte, para poder demonstrar que a pessoa de fato trabalhou com exposição. Eu vou fazer a defesa dos advogados aqui. É nesse momento que a gente vê o tanto que o trabalho técnico é importante. Porque muitas vezes a gente, assim, eu passava por isso, né? O cliente está na expectativa sempre da vitória, mas não sabe a dificuldade que é para o advogado construir uma defesa e
tudo no direito é prova. Ó, tá aqui, é o papel em cima da mesa, o documento digital, senão o advogado não consegue. Exatamente. Exatamente. Então, E quando a gente tem que contribuir sempre com o advogado nesse ponto, né? Quando a gente pensa na construção de um processo de aposentadoria, por exemplo, eu já construo ele desde o pedido no INSS. Desde a hora que eu entrei com esse pedido lá no INSS, eu já estou pensando nele lá na justiça, estou pensando nele no recurso administrativo, dentro da via administrativa também, porque essa construção que faz com que a gente acelere o tempo quando é possível, essa construção faz com que a pessoa não perca dinheiro, porque se a gente não se prepara antes, faz o pedido de qualquer jeito, e a pessoa, por exemplo, a hora que vai para a justiça, tem uma outra circunstância, tem hora que a pessoa chega para mim, é um caso típico mesmo, né? Pediu sozinho, não conseguiu, o INSS negou, aí chega no escritório, podemos recorrer? Vou falar com você, quase 90% dos casos eu não consigo recorrer. E não é porque, às vezes, a pessoa pode estar bem instruída ali, ter colocado os documentos, mas a gente tem que ter a estratégia. Às vezes, um documento que eu não consegui, mas eu tenho que fazer prova que eu pedi. Né? E se eu apresento o documento novo, depois que o INSS finaliza o pedido, a pessoa vai ter prejuízo financeiro. Isso é importante. Porque o juiz, por exemplo, às vezes a pessoa, na visão dela, falou assim, ó, eu tenho esse PPP dessa empresa, vou pedir o INSS tempo especial desse período. Aí fez o pedido, o INSS negou. Aí chega para um advogado resolver o problema. Está com problema, um indeferimento. O INSS não concedeu a aposentadoria. O que acontece? Eu tenho que analisar o caso da pessoa. Não posso simplesmente jogar com o que já está ali naquele requerimento, já que deu abertura e já se encerrou. Com isso, eu analiso se tem mais alguma coisa que eu posso fazer. E se eu tiver que apresentar novo documento, eu não posso recorrer, eu não posso ir para a justiça, eu tenho que fazer, muitas vezes eu tenho que fazer de novo, e às vezes também, regra de transição de novo. A pessoa entrou, estava numa regra, mas aí no meio do caminho até o INSS negar a aposentadoria e tudo mais, tem uma regra um pouquinho na frente aqui que já implementou, que ela é mais vantajosa. Às vezes a gente começa de novo para valer a pena. Cada caso vai ter sua estratégia. Tem casos que a gente insiste no requerimento, tem casos que a gente faz de novo. E isso tudo vai impactar a forma que a pessoa vai aposentar. Eu falo, Anderson, que acho que de tudo que a gente conversou aqui, a gente consegue amarrar tudo na questão seguinte. Quando a gente está com a vida produtiva de trabalho, a gente está jogando com essas regras. Sim. Né? Vai chegar um momento que a gente vai desligar o caminhão, vai tirar a chave e vai falar, não consigo mais dirigir. E aí, para esse momento, você precisa ter se preparado antes. Porque se você não tivesse preparado, a hora que ele chegar, você vai ter que lidar com o que veio, com o que foi construído, com o que tem, né? Não consegui me preparar da melhor forma. Não tem como a gente trabalhar com outras perspectivas. A gente vai trabalhar com o que foi posto, com o que foi realizado, com o perfil de contribuição que foi traçado, né? Não consigo pegar uma pessoa que contribuiu a vida inteira quase ali no salário mínimo e aposentá-la no teto. É impensável. É impossível. É impossível. Né? É o trabalho técnico que tem que ser valorizado. A gente está desenvolveu o projeto Fala Caminhoneiro para valorizar esse trabalho técnico do caminhoneiro. Não é qualquer um que chega para dirigir um caminhão. Exato. Então não é qualquer um também que vai lá conseguir se aposentar de peito aberto, né? Da melhor forma possível. Exatamente. Buscando o melhor benefício. É isso aí. Então por isso que a doutora está aqui hoje. Mais uma vez, obrigado pela presença. Vou servir uma aguinha para a senhora e já vai pensando aí, está anotado aqui, existe um momento certo de pedir a aposentadoria. Exato. Eu quero que a senhora conte pra gente. Vou pegar uma água. Posso aqui. fechar essa aguinha aqui é uma aguinha especial. Essa garrafa aqui, ó. Se você não é caminhoneiro, se você é caminhoneiro e não tem uma garrafa dessa aqui, você não é caminhoneiro, não. Eu quero essa água, é geladinha. Água do podcast. Ai, meu Deus, você trouxe uma memória afetiva viajando com meu pai de caminhão. Teve um caminhoneiro que falou que passou um perrengue uma vez, que ele ficou agarrado no trecho. Nossa. E ele tinha a garrafa d'água, a garrafa de café, que normalmente a de café é vermelha, a d'água é azul, né? Uhum. E um pacote de biscoito, foi o que salvou ele. Era o que ele tinha.
foi o que salvou. É. Então, assim, isso aqui é luxo. É verdade. É luxo. Nossa, me levou lá pra essa época que meu pai levava, época de férias, meu pai levava a gente pra viajar com ele, às vezes era eu e outras primas, era farra mesmo. E aí já teve vezes de eu lembrar, assim, dele dormir num colchonetezinho, no chão do posto, pra caber a gente na cabine do caminhão. Que E eu legal. lembro que eu não dormi de preocupação com ele lá fora, e minhas primas dormindo, e eu liguei o som, e deixei o som tocando, mas não pensei da bateria, né? Aí de manhã meu pai teve uma surpresa. Oh, meu Deus do céu. Aquele É aquele prejuízozinho prejuízo. no reinício da viagem. Mas vamos lá, doutor. Existe um momento certo de pedir a aposentadoria? O que a senhora entende desse ponto aí? Então, primeira coisa, o momento é quando a gente preenche requisitos, né? A gente entende que ali a gente está diante de uma regra possível de ser pedida, tá? Cada regra vai ter sua exigência. Então, assim, o que pode nortear a gente a começar a ter uma orientação nesse sentido é: estou me aproximando dos 30 anos de tempo de contribuição mulher, estou me aproximando dos 35 homem, ou estou a vida inteira no transporte de carga de combustível, por exemplo, e já tenho próximo dos meus 25 anos. Pode ser que esse já é o momento. Mas tudo depende, né, Anderson? Porque, assim, às vezes a pessoa tem muito tempo, mas está próxima ali dos 35 anos, mas não tem a idade para uma regra, ou perdeu a possibilidade de uma outra regra igual a pedágio de 50%, que é a mais convencional hoje, para quem ainda é jovem, né? Vamos dizer assim, entre aspas, mas não está ali tão próximo dos 65 anos. Então, a resposta depende. Eu posso fazer uma provocação aqui? Pode. O momento certo de pedir aposentadoria depende. Depende. Mas o momento correto de se analisar é agora. É ontem. É ontem. Porque senão, tudo isso que a gente conversou aqui durante esse tempo, se não houver essa avaliação, essa consciência do caminhoneiro, que ele tem que olhar para esse negócio agora, na hora de chegar o momento de pedir, ele está enrolado. Exato. Pode ter surpresas desagradáveis. Então, pra gente ter E aí boas... o advogado não faz milagre, Não né? faz. Pra gente ter boas surpresas, é melhor que a gente trabalhe com a preparação. Que legal. Doutora, existe uma parceria que a gente desenvolveu há pouco tempo, é o Grupo Rota Movendo o Brasil. Sim. E o legal é que, assim, esse pessoal veio para somar com a gente. Tá aqui o site, gruporota.mb.com.br. Tá aí o Instagram, @gruporota_mb. Esse pessoal, eles oferecem produtos de qualidade para o caminhoneiro, né? Que Então, bacana. Já vou começar a seguir já aqui. segue aí, é uma turminha muito boa lá com o Eliandro. Tem o pessoal aí também do Rota 262. Então, um abraço para toda essa turma aí que valoriza os caminhoneiros, né? O Grupo Movendo Brasil tá com a gente. E eles ofereceram aqui um brinde para a senhora. Ô, gente! Tá aqui, ó, olha que legal já o pacote, tá? Fica, eu acho que a senhora vai gostar, porque a minha esposa, ela ganhou um desse. Posso abrir? Deve. Ela ganhou um desse e ela ficou doida. Falou, nossa senhora, agora Que legal! tô no jeito Que aqui. delícia! Aí, Bom ó. demais, olha que lindo! Aí, Olha aqui a minha câmera ali. A Ai, bagzinha. gente, que legal! Isso é luxo, tá? Você Ó, tá doido? minha esposa ficou doida na Delícia. bolsinha dessa aqui. Mas Obrigada, também. muito obrigada. Ah, tá. Outra coisa aqui, ó. Entre no site aí, tem um cupom de desconto. 10%, se vocês colocarem lá o Fala 10, vocês vão ter 10% de desconto em qualquer produto do Grupo Rota Movendo o Brasil. Mas também tem aqui o brindezinho do podcast Fala Caminhoneiro, que não pode deixar de faltar. Tô chique demais, Não né? sei se a senhora vai gostar, né? Quando vem a mulher aqui, eu sempre legal. falo, ó. Mas assim, se não gostar, tem o lindo. marido, o pai, Não, o filho, o irmão que vai Nós adorar. vamos- Eu vou usar, você pode ter certeza. Vai dar briga lá em E casa. esse boné, gente, eu tô falando todo episódio, tá dando briga. Eu vou ter que abrir uma Vai loja pra todo vender esse mundo boné. querer boné. É muito bonitinho Que esse boné. lindo Com que muito ficou. carinho que a Olha gente, legal. Muito obrigada. que a gente presenteia a senhora aí. Doutora, dá uma repassada pra gente. Gostou do bate-papo? Adorei. Quero te agradecer demais a oportunidade, assim, nessa forma com que você recepcionou aí a ideia, né, de falar para esse público nessa perspectiva Que legal. de um assunto que é um assunto importante, né? Talvez as pessoas hoje não pensem nele hoje, mas o que a gente quer é criar essa consciência de já pensar desde sempre, desde quando a gente trabalha, pensar nisso.
Então, assim, te agradeço muito mesmo o espaço, viu? Que isso, eu que agradeço. Tem sido muito bom a gente fazer esse projeto. Parabéns pelo trabalho da senhora aí, focado nos caminhoneiros. É sempre bom a gente conectar com gente que Sim, tem o mesmo propósito, o mesmo ideal que a gente tem. Então, esse exatamente. projeto é um projeto que eu tenho feito com muito carinho, com muito desafio, né? Uhum. Tem as pessoas que levam para frente, aquelas que ficam tentando puxar para trás, mas a gente tem que sempre olhar que a gente vai atingir o nosso objetivo lá na Sim, frente. Então, sim, o trabalho do advogado, gente, eu sou advogado por formação, mas a bacana. minha paixão é transporte. E eu Isso tô vendo que aí. a sua paixão é o direito, É, né? Mas a senhora tem uma conexão muito legal com o transporte. Então, doutora Paola está aí à disposição. agradeço É, procurem demais. ela lá no Instagram, não pode divulgar, mas procurem ela lá. É Paola, o nome Paola completo. Silva ponto advogada, alguma Isso. coisa assim. Aí eu. É, Nem eu tô sabendo. É, Paola Silva advogada, sem Paola ponto. Silva, vou colocar lá o Faço muito arrobazinho. conteúdo lá, tá? Pro Ah, isso é caminhoneiro. É legal, hein? interessante para eles sempre estarem assim informados, né? De questões ali relacionadas à própria atividade. E falo também de outras questões previdenciárias. Tenho me desafiado nesse trabalho também. Que legal. Então, para você que ficou com a gente até agora, a gente pede o seu like, deixa o seu comentário. Se você tem alguma dúvida também, a gente encaminha para a doutora Paola para ela responder, Sim, né? Vamos fazer esse movimento crescer cada vez mais. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e se der tudo certinho, a gente vai movimentar esse país aí com boas ideias. isso aí. Obrigado, viu, doutora? Um Obrigada, abraço, Maicon. tudo de bom para a senhora. Valeu, Obrigada. tchau, tchau. Tchau, tchau.